Existe algo que você quer fazer, que você necessita muito fazer, ou que você necessita muito receber, mas que você nunca consegue? A resposta é sempre não. Você tenta, 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 ou às vezes até deixou de tentar, desistiu, ou está prestes a desistir. Para você, eu tenho uma história da menina dos 50 centavos. Preste atenção. Uma lição de persistência por 50 centavos. Pouco depois de o Sr. Darby ter se formado na Universidade dos Golpes da Vida e ter decidido lucrar com a experiência em mineração, ele teve a boa sorte de presenciar um acontecimento que lhe mostrou que um não significa necessariamente um não. Certa tarde, estava ele ajudando o tio a moer trigo num moinho antigo. O tio era dono de uma grande fazenda, onde moravam alguns lavradores negros, que tinham direito à parte do que plantavam. Silenciosamente, a porta se abriu e uma pequena criança negra, filha de um dos lavradores, entrou e se postou junto à porta. O tio ergueu os olhos, viu a menina e rosnou para ela, bruto. "O que você quer?" A menina respondeu tímida. "Mamãe disse que para o senhor mandar 50 centavos para ela." "Negativo", replicou ele. "Pode ir para casa." "Sim, senhor", respondeu a garota, mas não se mexeu. O tio continuou trabalhando, tão ocupado que nem percebeu que a menina não tinha saído. Quando voltou a olhar e viu que ela permanecia no mesmo lugar, ralhou com ela. "Eu já mandei você ir para casa. Se manda, senão vou te bater." A menininha voltou a dizer, "Sim, senhor", mas não se moveu. 1 centímetro. O tio deixou cair a saca de grãos que estava prestes a despejar na trituradora, pegou uma tábua e partiu para cima da menina com uma expressão ameaçadora no rosto. Darby prendeu a respiração. Estava convicto de que iria testemunhar um assassinato. Sabia que o tio era estourado e também que uma criança negra não deveria desafiar um branco naquela parte dos Estados Unidos. Quando o tio chegou perto da criança, ela, rapidamente, deu um passo à frente. Encarou-o nos olhos e gritou, do alto de sua vozinha aguda, "A mamãe precisa desses 50 centavos." O tio parou. Olhou para ela por uns instantes. Largou a tábua no chão. Colocou a mão no bolso, tirou $0,5 e deu para ela. A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou para a porta, sem jamais desviar os olhos do homem que ela acabara de conquistar. Depois que ela saiu, o tio se sentou numa caixa e ficou olhando para o nada, pela janela, por mais de 10 minutos. Estava pensando, impressionado na surra que tinha acabado de levar. E Darby também estava refletindo. Foi a primeira vez em toda a sua vida que ele tinha visto uma criança negra dominar deliberadamente um adulto branco. Como é que ela conseguiu uma coisa daquelas? O que aconteceu com seu tio que fez com que ele perdesse toda a sua fúria e se tornasse dócil como um carneirinho? Que estranho poder foi exercido por aquela criança que a fez controlar um adulto? Esta e outras perguntas semelhantes passaram pela mente de Darby, mas ele só ia encontrar as respostas anos depois, quando me contou a história. Quem está contando essa história é Napoleão Hill, nesse livro Pense e Enriqueça. Estranhamente, o relato dessa experiência em comum foi feito no velho moinho, no exato local onde o tio recebera a tal surra. E, estranhamente, eu também tinha passado quase um quarto de século dedicado ao estudo do poder que permite uma criança ignorante e analfabeta conquistar um homem inteligente. Enquanto nós estávamos naquele velho moinho com cheiro de mofo, o Sr. Darby repetiu a história
daquela conquista inusitada e perguntou: o que você conclui com tudo isso? Que poder estranho aquela menina usou que deixou o meu tio totalmente dominado? A resposta a esta pergunta será encontrada nos princípios deste livro. É uma resposta absolutamente completa. Traz detalhes e instruções suficientes para permitir que qualquer pessoa compreenda e ponha em prática a mesma força em que aquela menina, por acaso, tropeçou. Um dia eu tropecei nessa mesma força. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade. Eu tinha uma necessidade aos 44 anos de me reerguer. Por Dar e Hannah, minhas filhas, na época com 5 e 7 anos, e eu tinha a necessidade de me curar da fibromialgia, que tanto diziam para mim que não tinham cura, de viver minha vida de forma independente de medicamentos. Eu tomava antidepressivo, de ficar forte fisicamente, mentalmente, espiritualmente, por elas. Eu já não acreditava mais em nada, mas a necessidade trouxe o meu herói. E essa mesma força da menina dos 50 centavos foi a força que eu experimentei, porque eu não aceitei os nãos, as coisas que estavam acontecendo, como algo que eu deveria desistir, né? Eu não tinha opção, eu tinha que continuar. Por um filho você não tem opção de desistir, você tem que continuar. Então, eu experimentei essa força, eu tropecei nessa força, porque não tinha saída. Eu tinha que ser forte, eu tinha que continuar forte. Então, eu continuei, mesmo com o não, mesmo com todos os nãos. Eu disse: o que eu preciso fazer para continuar sobrevivendo a tudo isso? Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se está tomado por um sentimento temporário de derrota. Todos nós cometemos um erro de vez em quando. Antes de o sucesso entrar na vida de uma pessoa, ela com certeza vai ter que lidar com muitas derrotas temporárias e talvez alguns fracassos. Quando a derrota chega para alguém, o caminho mais fácil e lógico é desistir. E é exatamente o que a maioria das pessoas fazem. E aqui vai um fato altamente significativo. A mente subconsciente aceita qualquer ordem dada num espírito de fé absoluta. Mais uma vez, a mente subconsciente aceita qualquer ordem dada num espírito de fé absoluta e age a partir dessas ordens, mesmo que elas tenham de ser passadas muitas e muitas vezes pela repetição antes de serem interpretadas pela mente subconsciente. Seguindo essa afirmação, pense na possibilidade de pregar uma peça absolutamente legítima na sua mente subconsciente, induzindo-a a acreditar, porque você acredita que você pode realizar o que você deseja. Esse autor, ele traz algo incrível de criação. Ele entrevistou mais de 500 milionários na época e escreveu o livro de acordo com as sabedorias de cada milionário. E esse livro aqui não serve só para você se tornar um milionário, serve também para você se tornar um milionário em termos de vida. E o meu foco aqui é o corpo humano, né? Como resgatar seu corpo? Como resgatar seu corpo? Um corpo livre, independente da idade. E foram essas duas coisas que eu deixei em mente, duas ações que eu comecei a agir diante dessas obras, né? Dessa obra e da obra
outra obra de Deepak Chopra, que eu sou meio fã de Deepak Chopra, né? Esse livro aqui, as 7 Leis Espirituais do Sucesso, eu uso uma lei, que é a lei espiritual, é a 6ª lei espiritual do sucesso. Então, tem 2 ações. Um é o poder da sugestão. 2 é a lei do distanciamento, que é a 6ª lei espiritual do sucesso. Então, primeiro, um não significa necessariamente um não. Essas inúmeras derrotas para chegar onde você quer chegar, com o seu corpo, com um corpo livre de doença, livre de mal-estar, perder peso, ganhar peso, se sentir bem consigo mesma, se sentir forte, recuperar-se e manter suas capacidades, independente da idade. Eu tenho 2 dicas para vocês. Antes de o sucesso entrar na vida de uma pessoa, ela com certeza vai ter que lidar com muitas derrotas temporárias. Mas, para isso, escreva numa cartolina bem grande o poder da sugestão. Qual a sua sugestão para o seu cérebro entender onde você quer chegar, para modificar o subconsciente? Qual a sua intenção? Qual a sua maior intenção de vida? O que tem significado para você na vida? Que quando você chegar no seu último dia de vida, você pensou, eu fiz isso, eu cumpri com isso foi feito, posso ir em paz. Qual é essa intenção? Escreva. Escreva numa cartolina, esse será o seu poder da sugestão. Escreva e leia em voz alta todos os dias. Imagine-se já tendo isso. Imaginação, veja na sua imaginação, sinta, ouça pessoas te parabenizando, te admirando, ouça pessoas que você ama. Esse é o poder da sugestão que a gente encontra aqui nos princípios deste livro. E, segunda ação, pratique a 6ª lei espiritual do sucesso, a lei do distanciamento, a lei do desapego. Isso é muito importante, porque tendo um desejo, tendo uma intenção, tendo um sonho, segundo esta lei, para conseguir qualquer coisa da natureza, é preciso desistir do apego a ela. Ou seja, preste atenção, para entender como é sutil. Você não desiste da intenção quando não consegue ela. Então, eu tenho uma intenção e não deu certo, veio um não. Eu não desisto da intenção, mas não desisto do desejo. Eu abandono apenas o apego aos resultados que eu já tive. Eu abandono o apego aos resultados, o apego aos nãos. Desapegue-se do não. Como com a menina dos 50 centavos. Ela recebeu alguns nãos, mas ela manteve-se sem se mover 1 centímetro. Ok? Namastê.